Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Que privilégio o Senhor tem nos concedido de, juntos, abrirmos a palavra de Deus, estudarmos. Nós louvamos ao Pai pela liberdade que o Senhor nos dá para juntos estarmos aqui, abrindo a sua palavra, meditando naquilo que Ele tem para nós nesta oportunidade. Hoje eu quero falar com todos vocês sobre esse tema, demolir para construir. Nós vamos analisar juntos este assunto de fundamental importância para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento cristão. A nossa vida cristã, ela tem diversos estágios. O primeiro estágio na vida cristã é a remoção do nosso pecado. Porque sem Ele remover o nosso pecado, ainda nós iremos continuar mesclado, associando a vida cristã com a vida mundana, pecaminosa, porque o pecado que habita dentro, ele continua sendo um senhor na vida de muita gente boa. Então, Cristo não veio para fazer uma reforma em nós, Ele veio para extirpar o nosso pecado. Isso Ele fez de uma forma tão linda, tão preciosa, quando Ele foi crucificado, quando a cruz foi erigida da terra. A palavra de Deus nos traz esta informação, que lá no corpo de Cristo, na cruz, Ele nos atraiu. Nos atraiu, fomos puxados para Cristo. É exatamente o significado desta palavra atrair, atração. É uma força, um magnetismo que nos puxou para Ele. Ele puxou quantos? Todos. Jesus disse em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então fomos atraídos lá no corpo de Cristo na cruz. O meu e o seu pecado foi colocado nele. E ali, quando ele morreu, quando ele rendeu o seu espírito, eu e você, por estarmos nele, porque é assim que as Escrituras Sagradas colocam, então no momento da sua morte, nós também morremos com ele, porque Deus nos crucificou na pessoa de Cristo. Então ali começou um processo de demolição. Deus, Ele destruiu, Ele aniquilou, Ele arrancou de nós o nosso pecado. Fomos sepultados com Cristo, mas ao terceiro dia, a Bíblia diz que, juntamente com Ele, nós fomos ressuscitados e fomos assentados, e estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Verdade de Efésios capítulo 2, versículo 20. Então nós vamos hoje caminhar um pouquinho sobre esse assunto aqui, demolir para construir. Quero ler inicialmente Jeremias, capítulo 1, o versículo 10, que diz assim: olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, graças te damos, porque é o Senhor quem nos reúne nesta oportunidade, para juntos nos prostrarmos diante do Senhor. Estamos assentados aos pés de teu Filho Jesus Cristo. Queremos aprender dele toda a verdade a respeito dele mesmo. Por isso, meu Pai, traga a cada um de nós espírito de sabedoria e de revelação para conhecê-lo de uma forma plena. Tira todas as escamas dos nossos olhos para que então possamos ver claramente aquilo que Cristo é e aquilo que Ele fez em benefício de cada um de nós. Para que então
conduzisse muitos filhos à glória. Ele que é justo, ele morreu por nós injustos, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele nos conduziu a ti, porque ele já nos libertou do nosso pecado. Graças te damos, porque o nosso velho homem já foi com ele crucificado. E hoje nós estamos libertos do pecado de uma forma plena, real e absoluta. Pai, nesta reflexão, teu Santo Espírito que inspirou esta verdade, a revele e a interprete para cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, então, nós vamos aqui analisar esse tema, aquilo que Deus faz em nossas vidas. Porque a obra de Cristo em nós, ela não visa aí fazer uma reforma em nosso interior, mas ele faz uma aniquilação da nossa velha vida, da nossa natureza pecaminosa. Porque quando cremos naquilo que a Bíblia diz, nós somos regenerados. A palavra fala que, segundo o seu querer, ele nos gerou de novo pela palavra da verdade. Então, em nossa regeneração, o Senhor, ele irá fazer duas coisas importantes comigo e com você. Por um lado, ele demolirá o nosso pecado, e não só o pecado, também ele vai aniquilar os nossos hábitos passados, a nossa personalidade, a nossa natureza perversa. Por quê? Porque tudo isto representa o nosso velho homem. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 6, nós vamos encontrar a revelação de que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, com uma finalidade, para que o corpo do pecado ele seja desfeito e nós não venhamos a servir mais o pecado como escravos. Romanos 6,6, a palavra de Deus, ela diz assim: pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Amados, este texto, ele é tão importante para cada um de nós, porque aqui começa exatamente a nossa libertação do nosso pecado. Que privilégio é podermos enxergar essa verdade e saber que esta verdade está associada à nossa experiência cristã. Que lindo é poder descansar nesta verdade de que o nosso homem velho foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e nós não venhamos a servir o pecado como escravos. Porque, amados, se existe algo que de fato tem domínio sobre todo homem e toda mulher, é o pecado. O pecado prende o ser humano. Tem um texto no capítulo 5 de Provérbios, no versículo 22, ali nesse texto a palavra traz uma informação de que quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será retido. Então nós percebemos aqui que há uma escravatura, porque o homem, ele não é livre, ele nasceu escravo do pecado, já nasceu com essa natureza propensa para o mal, e foi exatamente isso que Cristo veio erradicalizar de nós. Ele tirou o nosso pecado, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi lá na cruz, quando ele nos colocou no seu corpo pela atração, fomos atraídos. Jesus disse claramente em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Esta aqui, meus amados, é uma verdade maravilhosa. Essa deve ser a nossa experiência real. Temos que crer neste fato, porque todos nós já nascemos pecadores.
portadores de uma natureza pecaminosa, perversa, um coração enganoso. Toda a nossa estrutura ela foi completamente corrompida pelo pecado. Isaías, no capítulo 1, nos versos 5 e 6, a Bíblia vai dizer de uma forma tão clara que desde a planta do pé até o alto da nossa cabeça, não há em nós coisa sã. Lá em Isaías 1, 5 e 6, a Bíblia vai dizer o seguinte: por que a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas podres, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Então o ser humano ele está totalmente corrompido, desde o seu nascimento, pelo pecado. Aquele pecado de Adão, porque quando os nossos pais pecaram, Adão, era como que se nós estivéssemos ali. Ele pecou e fez com que toda a humanidade também caísse. Nós caímos no pecado de Adão. Já nascemos com este germe da morte dentro de nós. A Bíblia diz lá em Romanos 5, verso 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, ninguém ficou de fora deste veneno inserido lá em Adão e Eva, esse veneno do pecado, esse veneno da morte, que contaminou toda a humanidade, por isso é que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, e carecem da glória de Deus, e a glória de Deus é Cristo. Por isso que nós vamos compreender agora de uma forma tão clara e nítida que Jesus Cristo veio com a finalidade de nos libertar do nosso pecado. O que nós acabamos de ler, que lá na cruz o meu e o seu velho homem foi com ele crucificado. Então, quando você crê neste fato, você irá ganhar uma experiência real de que o teu pecado, o teu velho homem, a tua natureza perversa foi crucificada com Cristo. Então, quando eu creio neste fato, eu ganho a experiência da minha libertação em Cristo. Em Romanos 6, verso 17, a palavra de Deus nos diz assim: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olha aqui que coisa maravilhosa, meus irmãos. A Bíblia traz essa informação de que, uma vez, quando eu criei que eu fui atraído, inserido no corpo de Cristo, lá na cruz, quando ele morreu, eu também morri, a palavra fala que eu fui libertado do pecado. Você que tem tido seus olhos abertos para crer neste fato consumado da obra vicária da cruz, você também foi libertado do pecado e foi feito servo da justiça. Isso é maravilhoso. Para que então? Para que nós possamos usufruir de uma novidade de vida, ou seja, de uma vida nova, a própria vida de Cristo. Em Romanos, capítulo 6, versículo 4, a palavra de Deus nos traz uma informação preciosa. Está escrito em Romanos 6, 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida é andar em vida nova. Agora, você tem que compreender uma coisa aqui. Então, nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Aqui não está falando de batismo na água, não é nada disso. Aqui não tem nenhuma gota d'água. No versículo anterior, o versículo 3, Romanos 6,3, a Bíblia diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então nós fomos batizados não na água, mas na morte de Cristo. O que significa ser batizado na morte de Cristo?
significa que para que Deus então possa estar demolindo o meu pecado, destruindo, derribando e arrancando o meu pecado, ele tem que extirpar definitivamente, matando o meu pecado. Então, eu tenho informação de que eu fui batizado na morte de Cristo. Batismo na morte significa que, quando Cristo morreu, por eu e você estar nele, nós também morremos. Isto é batismo na morte. Isso significa estar na mesma canga, no mesmo jugo, na mesma cruz. Deus nos colocou em Cristo lá na cruz, para que no momento em que ele fosse crucificado e morto, nós também fomos crucificados e mortos com Cristo. Esta verdade está registrada em Gálatas 2, versículo 20, onde lá nós temos uma declaração da palavra de Deus que diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então aqui está mostrando claramente o que significa o verdadeiro cristianismo. É não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então isso é maravilhoso, isso é cristianismo verdadeiro, isso não é religião, isso não é uma doutrina de igreja, porque Deus não tem compromisso com igreja denominacional nenhuma nesta terra. Ele tem compromisso com homens e mulheres que creem em Jesus Cristo, que creem que, de fato, a palavra dele é a verdade real e absoluta e que tem poder para salvá-los do pecado. Então, amados, somente eu e você, crendo que morremos para o pecado no corpo de Cristo, é que a vida dele, a vida de Cristo, poderá manifestar de uma forma aberta e livre por meio de mim e de você. Porque, caso contrário, a vida do Senhor, ela será impedida pela vida natural, pela nossa vida original. Agora, por outro lado, o Espírito Santo, ele criará muito cuidadosamente uma nova natureza e um novo caráter, com um novo modo de viver e também hábitos novos. Agora são o caráter de Cristo, porque a nossa honra, Cristo levou naquela cruz. Nós tínhamos aqueles hábitos velhos, esquisitos, que nós gostávamos, mas o Senhor quer criar em nós uma nova realidade. Meu querido, preste atenção que o Senhor Jesus, ele não apenas derrubará o velho, mas também ele construirá, ou seja, ele vai criar um novo homem em mim e em você, se nós crermos. Lá em Efésios, capítulo 2, verso 15, a palavra de Deus diz assim, Efésios 2,15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Amados, isto é maravilhoso, porque, em primeiro lugar, ele aboliu. Essa palavra aqui, aboliu, significa anulou, tirou, extirpou e radicalizou. Então, ele aboliu aonde? Na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então, amados, todos nós já nascemos neste mundo com um débito, ou seja, com uma conta que nós não temos condições de pagar. Deus, ele estabeleceu a sua lei para que ela fosse cumprida à risca. Mas nós não temos condições de cumprir a sua lei. Por quê? Porque nós somos carnais. A lei é santa, ela é divina, ela é espiritual. Nós somos carnais, vendidos ao pecado. Mas Cristo veio assumir o meu e o seu lugar. Ele veio assumir a nossa dívida. E foi exatamente isso que ele fez. Ele cancelou a nossa dívida. Em Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15, as Escrituras dizem assim: a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Versículo 14, ele é maravilhoso. Ele diz assim:
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente de nós, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Jesus na cruz, ele cancelou o escrito de dívida que constava aí na forma de mandamentos, de ordenanças, para que então dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então isso é maravilhoso. Amados, então nós percebemos aqui que a maneira de Deus de tratar comigo e com você é por meio de uma pessoa, de Cristo e a sua cruz. E ele começa demolindo em primeiro lugar a minha e a sua artificialidade. Irmãos, nós somos tão artificiais. É importante que percebamos que, de fato, todas as coisas velhas precisam ser destruídas, mas não devemos fazê-los por nós mesmos. Por quê? Destruir por meios humanos, por meios naturais, por meios artificiais, isso vai tornar um mero ornamento exterior que impedirá, certamente, o progresso da vida espiritual. Por isso, meus irmãos, não nos é exigido derrubar a nós mesmos, mas permitir que Deus cumpra o seu propósito. Portanto, eu e você, nós sabemos que o propósito de Deus se aplica a nós pelo ministério do Espírito Santo, derrubando o nosso caráter natural, os nossos hábitos, a fim de possibilitar a construção pelo Espírito Santo para nos capacitar a tornar-nos maduros e pessoas dóceis. Olha, lembre-se de uma coisa, que sempre que o nosso Deus, ele tem a finalidade de criar uma personalidade santa em nós, por isso é necessário ele formar o seu Filho Jesus Cristo em cada um de nós. Então, eu e você, nós nascemos neste mundo não com a nossa própria imagem. Essa ideia de que as pessoas andam dizendo por aí, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, quem falou que é? Nós não somos e não temos a imagem de Deus enquanto não tivermos Cristo. A imagem de Deus é Cristo. Lembra quando Filipe disse para Jesus, perguntou para Jesus, aliás, lá em João 14, 8 e 9, ele disse para Cristo assim, olha, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Você se lembra do que Jesus disse para ele? Ele disse assim, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então ele, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Agora, todo homem, toda mulher que nasce neste mundo, não nascem com a imagem e semelhança de Deus, coisa nenhuma. Muitos afirmam que nasce, é uma mentira, porque a Bíblia está registrando em Gênesis capítulo 5, verso 3, ela diz o seguinte, e viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então Adão aqui gerou um homem, um filho, não segundo a imagem de Deus, mas segundo a sua própria imagem, segundo a sua própria semelhança. E eu e você, irmãos, quando nós nascemos neste mundo, qualquer ser humano não traz a imagem do celestial, mas traz a imagem daquilo que é terreno. Porque, segundo está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22, a palavra fala porque, assim como em Adão todos morrem, e já nascemos espiritualmente mortos, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, todos terão vida, aliás, somente na pessoa de Cristo. Mas eu e você, nós trazemos a imagem, não do celestial, mas do terreno. Essa verdade você pode ler depois, lá em 1 Coríntios 15, 49, que lá a Bíblia vai mostrar claramente que nós trouxemos a imagem do que é terreno. E nós devemos trazer sim,
quando regenerados, quando passarmos pela cruz, a imagem do celestial. Porque quem que é o celestial? É Cristo, não é eu nem você. Enquanto você não passar pela cruz, você nunca vai ter a imagem do celestial dentro de você. Você nunca terá a imagem de Deus, que é Cristo. A imagem de Deus é Cristo. E ela só será uma realidade em nós, ou seja, nós só teremos a imagem de Deus em nós é quando tivermos Cristo. Por isso que Colossenses, capítulo 1, de 13 a 15, vai dizer assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Agora presta atenção no versículo 15. Este aqui é Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem que é a imagem de Deus? É Cristo. Quando é que uma pessoa vai ter a imagem de Deus? Só quando ela tiver Cristo. E quando é que uma pessoa vai ter Cristo? Somente o dia que ela crê que morreu com Cristo, que foi crucificada com Cristo. Caso contrário, ela não vai ter a imagem de Cristo. Por quê? Porque está escrito. Está escrito em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando eu creio que Cristo vive em mim, então Ele é a imagem de Deus. Então eu posso dizer que agora eu tenho a imagem de Deus. E o Espírito Santo, ele quer revelar e formar o caráter de Cristo em nós, para que nós venhamos a ser semelhantes a Cristo. Romanos 8:29, a Bíblia diz assim: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então está tão claro dentro da palavra de Deus, nem eu nem você nascemos com a imagem de Deus. Teremos sim a imagem de Deus quando cremos ou crermos que naquela cruz nós fomos crucificados com Cristo e morremos, então Ele vem ser a nossa vida. E quando Cristo é a nossa vida, nós temos a imagem de Deus. Amados, isso é novo nascimento. E quando nascemos de novo, nós precisamos ter em mente que nós estamos nas mãos de nosso Pai Celestial. Então, uma vez que nós estamos na mão dele, ele pode nos moldar, segundo melhor lhe apraz. Se você ler depois, ali em Jeremias capítulo 18, você vai ver como que aquele oleiro celestial, ele molda os seus vasos, E a cada dia, Deus ele vai nos aperfeiçoar através das circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, sejam elas boas ou ruins, mas todas elas terão um propósito para nos fazer crescer, ficando parecidos com a pessoa de Cristo. Então, irmãos, tenhamos sempre isto em mente, que as nossas circunstâncias, elas são mandadas, são ordenadas por Deus, elas sempre serão. Não importa se é circunstância aí de prosperidade, se é circunstâncias de adversidade, se é saúde, se é doença, se é alegria ou sofrimento, tudo o que acontece conosco é com a permissão de Deus. E para quê? Para que nós então sejamos aperfeiçoados. Sejamos homens e mulheres maduros. Irmãos, o nosso Pai, ele pretende ordenar as circunstâncias para que o nosso velho caráter e a nossa velha natureza terrena, elas possam ser destruídas para que ele possa constituir um novo caráter e uma nova natureza dentro de cada um de nós. Porque uma pessoa que está sendo trabalhada pela operação da cruz, certamente ela saberá tratar com qualquer situação e com alegria, com contentamento. Paulo, em Filipenses, capítulo 4, dos versículos 11 a 13, ele disse o seguinte: Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente
em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui em Filipenses 4,13, esse versículo virou jargão aí na boca de muitos pregadores. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando Deus ordena alguma circunstância desfavorável, algum sofrimento, eles são igual aquelas tampas de garrafa de champanhe. A primeira fricção, a primeira agitação explode e nunca mais vê esses queridos, né? Some, desaparece. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele vai mostrar que é na honra, ele sabe o que significa ser humilhado, ele sabe o que significa ser honrado, porque muitas vezes, quando as pessoas começam a nos honrar, a nossa tendência é nos corromper. A gente se enche, fica cheio de nós mesmos, né? Eu lembro do Blaise Pascal, aquele físico de uma mente brilhante, também físico e matemático. E ele pôde crer no Senhor pela graça de Deus. Então, quando ele atendia as pessoas, algumas pessoas que vinham para consultar ele, saía depois dali honrando ele, exaltando ele. Então, o que Blaise Pascal fez? Todas as vezes que ele ia conversar com uma pessoa para dar algum atendimento, ele colocava um espinho de rosa bem aqui atrás, debaixo da sua camisa. Então, quando a pessoa começava a elogiar muito a ele encostava ali no sofá e forçava para que aquele espinho de roseira furava, para que ele lembrasse de quem ele era. Uma pessoa frágil, sensível, um ser humano aí destinado à sepultura, porque senão a pessoa se incha, fica cheio de si mesmo, não é verdade, irmãos? Então, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso o quê? Eu posso padecer necessidade? Posso, porque ele me fortalece. Eu posso ter abundância? Posso, porque ele me satisfaz plenamente. E, amados, contentamento. Uma pessoa que vive contente em toda e qualquer situação só é possível porque existe uma pessoa que habita e governa o seu interior, que se chama Cristo. Ele é essa pessoa. E é no Senhor Jesus que nos alegramos e somente assim nós podemos estar sempre alegres. Porque fora do Senhor, nada há que possa alegrar-nos sempre. Amados, para aqueles que de fato morreram e ressuscitaram com Cristo, para os regenerados, a alegria é um imperativo. Lá na carta de Filipenses. Filipenses 4:4, a Bíblia diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então aqui, alegria não é uma opção, é um imperativo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, amados, a palavra traz a informação, de que na presença do Senhor, existe ali uma alegria tão abundante, tão perfeita, que a Bíblia fala que é uma alegria plena. Jesus, ele disse o seguinte, olha, ele falou sobre essa questão da alegria. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então, quem tem Cristo, porque Ele é a alegria, tem uma alegria plena, tem uma alegria completa. E lá no Salmo 16, versículo 11, a Bíblia diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Olha que lindo aqui, meus irmãos, na presença dele há, não é que vai ter, a palavra traz uma afirmação, há plenitude de alegria. O que é plenitude de alegria? É uma alegria plena. É uma alegria que ninguém pode tirar, porque esta alegria nos obteve, vindo habitar dentro de nós. E na sua destra, delícias perpetuamente.
Tem outro texto, aliás, maravilhoso, Isaías 35, versículo 10. Olha que coisa linda nós encontramos na palavra de Deus, nesse texto tão precioso. Isaías 35, verso 10, a Bíblia diz assim: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Irmãos, isso aqui me enche o coração com uma satisfação que eu não consigo explicar. Aquilo que Pedro fala lá na sua carta, alegria indizível. Mas não é para qualquer pessoa, não é para qualquer crente mequetrefe, é para filho de Deus, é para aquele que nasceu de novo, é para aquele que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, porque a palavra traz informação aqui, no começo do versículo, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Irmãos, que coisa linda, que coisa preciosa. E também no capítulo 61 de Isaías, no versículo 10, nós temos uma declaração preciosa que diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça. Amados, de que forma eu vou me regozijar nele? Muito, mas muito mesmo, porque ele é a minha alegria. Ele é a minha alegria. Temos que desfrutar daquilo que ele é. Por isso que o reino de Deus trata muito sério essa questão da alegria. Porque lá, amados, segundo diz o livro de Romanos, no capítulo 14, lá no versículo 17, Romanos 14, 17, vai mostrar como que é este reino. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, esta alegria, infelizmente, muitos ainda não estão desfrutando agora. Por quê? Porque são crentes despreocupados, são crentes distraídos, são crentes que não levam o Senhor a sério, não são perseverantes, estão aí acomodados, não dão tanto valor, ficam aí vivendo uma vida completamente negligentes, são preguiçosos, não têm um desejo profundo de estar reunido como igreja do Senhor, são crentes descuidados. Então, irmãos, desde que o nosso Pai Celestial, ele permite acontecer, a mim e a você, tudo que ele permite é simplesmente para o nosso bem e é feito por ele. Então, se ele permite tudo e para o nosso bem e é feito por ele, nós não devemos reclamar não quando vem uma situação adversa na nossa vida. Temos que ficar calados porque é Deus que permite. Então, nós devemos amar ao Pai, amar a Deus, aprender a conhecer a sua mão e nos submeter a ela. Agora, se nós não a temos visto, quando coisas acontecem conosco relacionadas com pessoas de nossa afinidade, então vamos considerar que algumas pessoas não são boas porque parecem tratar-nos com aspereza. Aí nós somos prontos, em pensar que os irmãos mais velhos estão errados. Assim como estão os irmãos mais jovens, irmãs mais velhas, as mais jovens, nossos pais, os nossos amigos. Irmãos, quando nós consideramos todos errados, nós estaremos abatidos e desesperados e nenhum benefício nós vamos obter. Porque quando nós sentimos que os irmãos na igreja estão errados, que as irmãs e tudo está errado, que nada está certo em lugar algum, nenhum bem obteremos, apenas ira e julgamento. Você pode ter certeza disso. Agora, se nos lembrarmos de que o Senhor Jesus Cristo disse sobre os nossos cabelos, que nenhum fio de cabelo cairá em terra sem o consentimento de nosso Pai, e se nós percebermos que é Deus quem tem feito isto e aquilo, nós seremos capazes de submetermos a sua mão
por meio do que obteremos aquele benefício. O Salmo 39, versículo 9, diz o seguinte: emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Texto lindo aqui, irmãos. Olha o que a palavra está dizendo. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Salmo 39, 9. Então, eu quero dizer para você o seguinte, preste bem atenção. Essa é uma atitude de obediência a Deus. Por quê? Porque desde que o que Deus permite acontecer a mim, para o meu bem é feito por Ele, eu cederei espontaneamente e tenho que guardar silêncio. Eu não posso murmurar, não posso reclamar. Eu não devo perguntar por que a situação dos outros é assim e a minha é diferente. Tem que parar de por quê. Nós temos que entender uma coisa. Se amamos a Deus e também nós percebemos que é a mão de Deus, nós vamos guardar silêncio. Assim, meus irmãos, nós veremos que o nosso Deus, ele tem feito em nós ambas as obras, a de destruir e a de construir e a de edificar. Isso é maravilhoso, né? Então Deus sempre vai fazer isso, porque Ele ordena que nós nos deparemos com muitas coisas todos os nossos dias, mas muitas poucas pessoas recebem o bem de Deus com essas circunstâncias que são muitas vezes desfavoráveis. Então, por que Deus permite na nossa vida tribulação, sofrimento? Por quê? Qual é o seu propósito? Sabe qual é? É simples. É quebrar a nossa vida natural. Se você ler depois, Jeremias 48, versículo 11, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Porque lá em Jeremias 48, versículo 11, está escrito o seguinte: despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Queridos, eu quero que você entenda o seguinte. Primeiro que os moabitas, eles eram descendentes de Ló, né? Vocês sabem, lá em Gênesis 19, 36 e 37, as filhas de Ló, né, embriagaram seu pai com vinho, e para que, através deles, e elas se deitaram com ele para gerar descendência. Mas isso é confusão. Então ali teve origem aos moabitas e os amonitas. Eles eram também parentes de Abraão, mas eram da carne. Porque Moabe, ele tinha estado despreocupado desde a sua mocidade e nunca tinha passado por aflição alguma, por nenhum teste, por nenhuma desgraça, por nenhuma dificuldade ou sofrimento. Nada o havia feito chorar ou lhe partir o coração ou lhe deixar insatisfeito. Nada disso. Porque aos olhos dos homens, quão abençoado Moabe era, meus queridos. Mas o que Deus comparou à condição de Moabe? Vocês se lembram? Deus disse o seguinte: Moabe tem repousado nas fezes do seu próprio vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha. Por quê? Porque quando o vinho se assenta ali em sua borra e é conservado parado, ele é transparente bem na superfície. Mas não há uma clarificação perfeita, porque no fundo estão as borras, elas estão ali ajuntadas. E quando ele é sacudido, ele se torna turvo. Então, para clarificar perfeitamente, é necessário despejar o vinho de vasilha para vasilha. Porque, segundo lá o antigo método de fermentação, devido à falta de um filtro, o vinho tinha de ser mudado de uma vasilha para outra, para eliminar a borra. Porque ali, irmãos, o vinho e a borra estavam, a princípio, misturados. Então, o vinho ele era despejado de uma vasilha a outra para deixar que a borra ficasse na vasilha anterior. Mas aí, durante o esvaziamento, alguns sedimentos ainda iam para a vasilha junto com o vinho. Por isso, ele tinha de ser novamente mudado para outra vasilha.
Então, amados, esse processo ele tinha de ser repetido várias vezes até que os sedimentos fossem completamente separados e eliminados. Mas Moabe não fora mudado de uma vasilha para outra. Moabe, ele era o vinho assentado na borra, e borra nenhuma havia sido removido. Então é por isso que nós entendemos que ele conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Porque o sabor de Moabe permaneceu o sabor de Moabe, e o aroma de Moabe permaneceu o aroma de Moabe. Então, como era a sua condição originalmente, ainda hoje não mudou absolutamente nada. E assim também são com muitos crentes. Eles estão na igreja, frequentam a igreja, participam de tudo que a igreja canta no louvor, prega, mas não é mudado de vasilha para vasilha. O seu aroma não mudou. Tem crentes de 25 anos que a gente não consegue enxergar mudança nenhuma na vida deles. Mas Deus não quer o sabor original. Ele quer o aroma que sofre mudança. Observemos alguém que crê no Senhor há anos, mas todavia, após 10 anos, o seu sabor ainda é o mesmo que naquele dia. Ele é como Moabe, que conservou o sabor e seu aroma não se alterou. Alguém pode ser aí descuidado no dia em que creu no Senhor, creu na sua morte e ressurreição com Cristo, e ainda permanecer assim durante vários anos, não muda o seu sabor. E há pessoas que eram sem objetivo na vida no primeiro dia, e ainda são assim até agora. Conservaram seu sabor e sua essência não foi alterada. Isso não é o que Deus quer, meus irmãos. Ele quer abolir, Ele quer tirar os nossos hábitos naturais, originais, a nossa natureza terrena e nosso caráter natural. Ele se livrará de tudo o que não está certo em nós. Deus, Ele quer derramar-nos desta vasilha para aquela, e novamente daquela para outra, e após muito derramar, muitas mudanças, nem nossa borra, nem nosso sabor original irá permanecer. Isso é que Ele quer fazer com cada um de nós, amados. Temos que entregar as nossas vidas nas mãos dEle. Isto é, de um sabor, ou seja, de uma vasilha para outra. É de fé em fé, de força em força e de glória em glória que nós iremos crescer. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, a Bíblia diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Esse de glória em glória é que nós, quando estamos contemplando o Senhor, nós somos mudados de vasilha para vasilha, né, para nós nos parecermos muito com Ele. Então isso é maravilhoso, meus amados. Então nós temos que sempre ter esse desejo em nosso coração em sermos mudados. É a renovação da mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso que Deus vai fazer com cada um de nós, né? Então, se você de fato tiver os teus olhos abertos para crer neste primeiro estágio da vida cristã, Deus, Ele vai fazer uma demolição em sua vida. Porque para nós não tem jeito. Religião não melhora as pessoas. É tão triste quando a gente vê alguma pessoa que se diz crente, ela fala assim, olha, depois que eu comecei a frequentar aquela igreja, ou determinada igreja, a minha vida melhorou. Ai, que lástima. Deus não melhora a vida de ninguém. Muito pelo contrário. Ele vai destruir. Ele vai arrancar, Ele vai derribar, e vai destruir, e vai arruinar. Só então depois Ele vai edificar e Ele vai plantar. Como é que Ele destrói? Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Contra o pecado, você não se luta. É uma luta que você não consegue vencer. Para o pecado, a gente se morre.
eu fui morto com Cristo na cruz. Colossenses 3:3 diz: porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, amados, Ele quer desembaraçar completamente o nosso caminho. Ele vai desembaraçar o nosso caminho porque o nosso caminho está embaraçado. E Ele vai usar a cruz para cortar, para tirar, para arrancar de nós tudo aquilo que faz parte do nosso eu natural, da nossa originalidade. Então, quero citar mais um texto, 2 Samuel, capítulo 22, verso 33, que diz assim: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele vai desembaraçar perfeitamente lá na cruz, no corpo de Cristo, quando Ele atraiu toda a humanidade no seu corpo. Ele morreu, mas nos levou a morrer nele. Ele ressuscitou e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, essa é a verdade da palavra de Deus. Deus, para construir, Ele não faz reforma. Ele derruba a velha casa para erigir uma nova casa. A casa de Deus, que é Cristo, Betel, e a casa de Deus. Hoje, Cristo habita em nós, mas amanhã nós habitaremos nele e estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, o teu recado foi entregue, tua palavra foi lida e foi explicada, que o teu Santo Espírito, Pai, traga revelação e traga entendimento a todos aqueles que nos ouviram nessa oportunidade. Dá a cada um deles a graça para crer nessa verdade, que morreram e ressuscitaram com Cristo. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Estamos aguardando a sua visita em uma de nossas reuniões. Elas acontecem todas as quartas-feiras, às 19h30. E também aos domingos, em 2 horários. O primeiro horário é 9h da manhã e às 19h30. O endereço é Rua Acre, esquina com Paraná, número 260, bem no centro de Sidrolândia. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus revele esta palavra. Fiquem guardados em nome de Jesus. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho
condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.